Implantes de ET pelo corpo. Vou falar de ET, de espíritos positivos, negativos, tá? No caso documentado pelo Dr. Roger Lehr, num livro que foi escrito por ele mesmo, depois de pesquisa sobre o assunto, ele tornou-se um incentivador, buscador disso. Ele falou que encontrou um objeto pequeno em forma de T com aproximadamente 3 milímetros. O doutor descreve uma superfície metálica lisa, sem sinais de corrosão ou rejeição pelo tecido circundante, o que é uma coisa interessante. Nosso sistema imunológico, ele rejeita tudo. Você sabia que até os implantes são rejeitados? Em raríssimos casos, só gêmeos univitelinos que conseguem fazer. Qualquer implante tem rejeição. Tem um tempo. Você pode ter menos rejeição, mas daqui uns 15 anos seu corpo não vai aceitar mais aquilo, vai ter alguma variação. E esses equipamentos não têm rejeição. Foram encontrados, sei lá, teve a experiência aqui, sempre sentiu incômodo por 15, 20, 30 anos, quando vai ver o negócio está lá. Que estranho, né? O objeto supostamente emitia um sinal de rádio fraco e tinha propriedades magnéticas incomuns. O caso de Pat Perinello, ele é documentário no livro Casebook Alien Implants por Whitley Strieber. Localização no quadril. Objeto cilíndrico de aproximadamente 1 centímetro de comprimento. Strieber relata que o objeto tinha uma superfície metálica brilhante e que, quando removido, parecia ter pequenas fibras ou ganchos microscópicos em uma extremidade. O livro menciona que o objeto reagiu a um ímã e aparentemente não causou inflamação no tecido ao redor. Interessante. A inflamação, você sabe, é a resposta do sistema imunológico, né? Normalmente os neutrófilos e outros vão lá desesperadamente atacar a região. Um objeto estranho. Isso é assim, ó. Como que o cara fez isso sem? Se estava lá e estava há quanto tempo, se é retirar. Porque pensa, só pensa. Qualquer coisa que você colocar no seu corpo, o sistema imunológico vai atacar. O sistema imunológico é tão miserável que as doenças autoimunes é o próprio ataque dele para si mesmo. As alergias, por exemplo, falar que o ser humano não é desse planeta. O ser humano tem alergia a pólen, velho. Tem alergia a tudo, a leite. Um ser que mora no planeta tem alergia a picada de inseto, não faz sentido. Mas tá lá. Se alguém tivesse inserido alguma coisa no seu próprio corpo, cara, para você ter ideia, se usa titânio e outras coisas para o nível de rejeição ser menor, mas mesmo assim acontece depois de alguns anos a rejeição do implante. Vê que interessante, teria que ter uma pessoa com conhecimento de medicina, e normalmente você pega esses caras no meio do nada, não tem, velho, que conseguisse fazer uma inserção ou até usar alguma coisa para diminuir a ação da imunidade. Teria que ter conhecimento, sei lá, de um monte de coisa, cortisol em alto nível, teria que ter conhecimento de coisas que você só consegue se for médico, ou se tiver conhecimento. Teria que inserir isso no corpo, fechar e não ter inflamação depois de fechar, e fechar como se não tem cicatriz? Então, são umas coisas interessantíssimas que a gente precisa questionar. Só estão pensando, porque até pode ser mentira. Mas se é mentira, esses casos foram documentados até quando? No caso de Livia Davidson, mencionado pelo documentário Paciente 17. O paciente documentário descreve um documentário, tá? O Paciente 17. Descreve um objeto pequeno de forma irregular, com cerca de 4 milímetros, em seu ponto mais largo da perna. Ele relata que o objeto tinha uma composição metálica incomum, incluindo elementos raros. O documentário, o filme, ela sugere que o objeto estava envolto numa membrana de origem biológica desconhecida. Agora, né? O relato de Mary Hodwell, no livro Awaken, Como os extraterrestres nos contactam e transformam nossa vida. Mary, ela descreve um objeto filiforme, semelhante a um fino fio de metal, com aproximadamente 5 milímetros de comprimento. Relata que o objeto era flexível, um fio de cabelo. Parecia uma estrutura interna complexa quando examinado sob ampliação. Ela sugere no livro que o objeto não causou reação inflamatória no tecido
que foi visto que foi nasal. Tirou dentro do nariz. Um fio de cabelo estranho. Já tinha pensado, tinha um negócio metálico do seu nariz. Já pensou, você olha no microscópio, um negócio estranho da PET, você vai levar no médico, fazer o que é isso, né? Aliás, quantas coisas a gente já não fez isso e não percebeu, né? Ou dissolve-se, né? O caso da Beth, que eu falei para você, ela teve um desses na nuca. Esse livro é do Raymond F. Fowler, de Anderson F. sei lá. Ela relata que durante uma sessão de hipnose, ela descreveu a sensação de objeto pequeno sendo removido de sua nuca. Ela descreveu como um chip metálico minúsculo, aproximadamente do tamanho da cabeça de um alfinete. O livro não fornece detalhes específicos sobre a composição e estrutura, mas relata detalhes de tudo que ela viu, como viu. E, enfim, tem relatos de pessoas que viram. Esse aqui as pessoas encontraram nelas. Mas alguns lembraram, né? Mas viram os ETs fazendo implante. Foi visto. Se o ET pede para você fazer... Aqui, vamos lá. Você está em casa, de boa, foi dormir. Do nada, ao lado da sua cama, aparece um Grey. Ele pede autorização. O que não vai fazer, mas estou... falando que ajudará, que será útil. Eu deixo? Não deixo. Você tem que decidir. O cara está lá, você está deitado, não consegue se mexer, como se fosse uma catalepsia projetiva. É solicitada a permissão para se colocar uma coisa em você. Ele fala que vai te ajudar. Você não consegue lembrar como, ele até explica. Mas na hora você lembrava. Pense o que você quiser. Deixa. A Beth, no livro também do Raymond, mesmo livro, ela descreve que esses seres, tendo cerca de 1,20 metros de altura, com cabeça grandes em forma de pera, seus olhos amendoados e inclinados ocupavam grande parte do rosto, a pele descrita como acidentada e lisa. Sem pelos visíveis, ela menciona que os seres tinham 3 dedos em cada mão e se moviam de maneira fluida e graciosa. Ela também relata que eles pareciam se comunicar telepaticamente entre si e com ela também. Como eu falei, eles colocaram algo no meu nariz, ela falou. É como um fio longo e fino. Ela relata que o objeto se estendia da parte de trás da sua cabeça até, aparentemente, né? Ela acredita, nos relatos que ela deu no livro, que isso era para monitoramento e possivelmente para comunicação. Eles acham que esse dispositivo era para rastreá-la, não sabe direito o que é. Né? Esse é um caso, você pode ver no livro, é interessante, tá? Às vezes são só casos contados que eu entro um pouco de desconfiança, às vezes são casos interessantes que são monitorados por médicos e outras coisas, né? Obrigado pelo carinho, velho. Aliás, todo mundo que falando aqui, se eu não agradeci, me perdoe, tá? Joromil, Aloysio, Tigais. O livro Communion, por Whitler, a Strieber, que eu até falei já, escreve seres pequenos com aproximadamente 1 metro de altura, parece ser os mesmos, né? Com cabeças desproporcionalmente grandes em relação ao seu corpo. Seus olhos são descritos como negros, grandes e oblíquos, ocupando boa parte da cabeça também. Ela diz que a pele também é esbranquiçada. Ela menciona que seres pareciam não ter expressões faciais e se moviam com uma agilidade surpreendente que não parecia ser questão física, de tão rápido que eles eram. Eles também não notam a ausência de características humanas como orelhas e nariz. Ela sentiu uma dor aguda no ouvido direito, como se algo estivesse sendo empurrado para dentro. Ela especula que o implante poderia ser para monitorar e influenciar pensamentos e comportamento, porque ela sentiu diferença depois disso. Não sabe se foi uma questão traumática e tal. O caso também do Lane Hallen, que está no livro Lost Was the Key, pela própria pessoa.
Descreve uma criatura cinza com aproximadamente 1,30 m. Olhos são relatados como grandes, negros. Pupilas não dá para ver. Ocupando uma proporção grande também do rosto. Ela nota a ausência de nariz, apenas com pequenas aberturas onde o nariz deveria estar. A boca é descrita como uma fenda pequena e fina, aparentemente incapaz de expressão, nem de comer, de tão pequena que aquilo poderia ser, mas deve que sabe. Né? Halley menciona que a cabeça do ser era desproporcionalmente grande em relação ao corpo magro, que as mãos tinham longos dedos, mas não mais do que 4 cada um, ela não conseguiu contar. E ela também viu a pele lisa e tal. Ela viu claramente uma criatura, essa criatura cinza, inserindo algo sobre a pele do antebraço esquerdo. Ela não disse ter sentido nada após isso, a não ser o trauma que ela ficou, né? Mas ela não percebeu, mas ela sente que era para monitorar também. Ela acha que foi. O caso de Travis Walton, no livro Fire in the Sky, por ele mesmo. O Walton descreve que 2 tipos de seres. O primeiro era baixo, cerca de 1,5 m de altura, com cabeças grandes e calvo, olhos enormes, amendoados, que ocupavam grande parte e tal. Parecia aquele outro que a gente falou. Ele falou que sentiu uma dor aguda na parte de trás da cabeça, como se algo tivesse sido inserido na base do crânio. Ele não conseguia se mexer, não conseguia se movimentar, né? Então, é uma dominação que não tem o que fazer. Muitas dessas abduções, estranhamente, são feitas no astral. Só que é tão igual que, na verdade, a pessoa não sabe que sai do corpo. E ela volta. Aliás, isso aconteceu comigo. Eu já vi, uma vez foi, sem dúvida, alguma coisa está sendo feita. Não sei se foi chip ou alguma coisa, implante, sei lá. Mas tinha alguma coisa sendo feita. Eu segui, eu despertei fora do corpo, e de repente fui para um lugar, aí eu me levantei, deitei no lugar e me levantei de novo. Aí eu estava num lugar mais alto, tinha uma escada, eu estava conversando com o espírito do meu lado, em corpo mental, enquanto eu via meu corpo astral deitado no lugar de costas, não estava inserindo nada no lugar, e alguma coisa mexendo na minha coluna. Não sei para quê, não sei qual o objetivo disso, mas eu via uma modificação no corpo astral. Por isso que eu falei no começo da possibilidade de... Parece antiético se a gente pensa que nós somos os corpos. Mas se o corpo for uma máquina, já não é tanto. A gente troca nossas peças da máquina de lavar, a gente melhora nosso computador, a gente melhora aquilo que a gente tem, né? Bota uma lente numa câmera, então você melhora ela. Então, deste aspecto, não é de lá tão errado assim. Por isso que a gente tem que pensar como os caras enxergam. Nós estamos chegando como um menino pequeno, né? O caso da Carla, que eu até falei aqui, ela, no livro Inter the Frigid, por Carla Tanner, ela descreve que seres também de 1,2 m de altura, mesma forma que ela escreve, deixa eu ver se ela tem aqui. A coisa que ela percebeu que a pele, quando tocou dela, não parecia não ter nenhum tipo de temperatura, não conseguiu perceber como se fosse uma coisa meio mais energética do que qualquer outra coisa, foi o que ela sentiu. Ela relata que sentiu algo sendo inserido também na nuca, como uma agulha bem fina e longa, começava a entrar e não parava. Havia a sensação de pressão e som estranho, como um clique metálico. Imagine que nessas áreas passam fibras, né? Axônios, pedaços de neurônio, que vem do corpo inteiro, vem dos olhos, tudo passa ali no bulbo, velho. Tudo, e vai para o tálamo e tal. Se ela começa a inserir um negócio ali, tá monitorando neurônio, velho. Se insere uma coisa nesta região, o objetivo tanto é monitorar neurônio. Ou outras múltiplas funções, que faz tudo, né? Até controlar. Tem vários casos, tá? Muito interessantes, eu estou colocando aqui, mas eu vou falar casos de abdução fora do corpo, detectados fora do corpo. Robert Monroe, este que eu estava lá há 2 anos atrás, fiquei na casa onde ele dormia, ao lado do quarto dele, vocês podem chegar, foi uma experiência incrível. Conhecido por seus fui fora do corpo e no corpo do quarto dele. Conhecido por seus trabalhos sobre experiência fora do corpo, relata o encontro durante uma projeção astral
onde ele descreve que um ser não humano, e fala assim, no livro Far Journey, vi seres de luz se aproximando do meu corpo astral. Eles pareciam estar manipulando algo que eu só posso descrever como fios de energias conectados à minha forma astral. Senti como se estivesse inserindo ou ajustando algo em meu campo energético. Ele acha que aquilo foi uma forma de ajustar, entender, estudar as pessoas que saem do corpo. E o que ele estava fazendo, como que ele conseguia, que tipo de área era ativada e como que ele fazia. Então, ele acha que foi um monitoramento nesse aspecto, ele não sentiu negatividade. Dolores Cannon, também, no livro Beyond, Além da Abdução, ela fala que ela é uma hipnoterapeuta, tá? Que trabalhou em muitos casos de supostas abduções, ela chama assim. Relata o seguinte, o cliente descreveu ver-se fora do corpo. Isso é interessante porque está falando de uma outra pessoa, né? Não ela própria. Observando seres altos e luminosos trabalhando em seu corpo de luz. Foi assim que ele falou. Eles pareciam estar inserindo pequenos cristais de energia em pontos específicos que o cliente chamou de corpo etérico. Quer dizer, se o cara chamou de corpo etérico, ele foi estudar após o acontecimento, ele sabia o que era, né? Então não dá para ter que ver isso direitinho. William Buhlman, em Adventures Beyond the Body, um cara conhecidíssimo na área da projeção, americano, ele falou que encontrou seres que pareciam feitos de luz pura. Eles se aproximaram do que eu reconheci como meu eu energético, começaram a fazer ajustes e não pareciam ser da Terra. Senti que estivesse inserindo pequenos pontos de luz em várias partes do meu corpo astral, especialmente na área da cabeça e no peito. Então, assim, existe algum tipo de manipulação positiva tão profunda que a gente não sabe dizer se chamaria de implante, mas foram ações feitas, envolvimentos, né? Ele interpreta como se fosse uma atualização energética que ele teve, porque ele sentiu uma modificação na melhor capacidade de sair do corpo após essa experiência. Então, por isso ele fala isso. Porém, contudo, todavia, não existe só nem tudo são flores. Joseph Klimber sofreu. E tem casos que esses nós vamos questionar de relatos ruins. Um relato ruim, antes de a gente ir adiante, é natural. Se você pega um tubarão que está nadando na paz de Jah, no mundo dele, tira ele do mar, coloca dentro de um barco temporariamente, vira ele de cabeça para baixo, fura a barbatana dele e joga ele na água de novo, se o tubarão pudesse conversar com o outro, ele ia falar o quê? Me pegaram aí, velho. Me chiparam. Uns seres estranhos dentro de uma nave que voava. Ele não vai falar uma coisa horrível, ele fica sem ar. Ele vai falar a pior coisa que puder, se o tubarão puder falar. Eu tô brincando, eu tô falando sério. Ele vai falar coisa boa da gente? Se ele pudesse pensar, não. Ele vai falar Baby Shark, é verdade. Então, tem tipos de implantes que foram encontrados, tá? Eu vou falar natureza do implante, tá? Forma e local de inserção lá ele, e sensações relatadas, e a fonte, começando. Primeiro, implantes de rastreamento foi colocado. Ele foi um tipo físico-tecnológico, foi o que entendeu. Pequenos dispositivos metálicos, geralmente com formatos cilíndricos, inseridos sobre a pele, normalmente é feito assim, estes, tá? Eu peguei um catado de vários. Pessoas relataram quando foram colocados nos braços ou tornozelos ou atrás da orelha, também acontece esse mesmo tipo. Sensação de formigamento, inclusive pós-retorno ao corpo ou pós voltar com o corpo e com tudo. Muitas vezes sem cicatrizes visíveis. Os efeitos também incluem a sensação que eles têm, sensação de localização e mais contato após esse implante. Acho que tem um certo tipo de continuidade. Essa declaração aqui também está em alguns lugares, mas está no livro Alien Abduction, de James Book. Implantes de controle mental. Eu vou ter que correr um pouco, senão você não vai conseguir. Tecnológicos e etéricos são dispositivos invisíveis a olho nu, instalados no cérebro e nervos espinais do corpo astral ou do sistema energético. Podem ter filamentos conectados ao sistema nervoso para alterar pensamentos.
Vítimas relatam pensamentos intrusivos, controle emocional, dificuldade para tomar decisões, memória. Inclusive, eles relatam como negativos, tá? Todos eles relatam também sonhos vívidos de abduções e flash de memórias alienígenas. Ele está no Alien Implants Profile, é um local onde eles fazem isso, Energy Synthesis, onde eles juntam alguns tipos de informações como essa. Implantes genitais. Tanto físico como etérico. Dispositivos invisíveis colocados, eu pelo menos não encontráveis na posterior, sei lá, a pessoa vai dar uma verificada, né, no Mi bemol lá, colocados nas regiões, áreas genitais durante abduções. Não se sabe por que isso é feito isso. Não sabe se é por uma questão de modificação, porque se é colocado nessa área tem alguma coisa a ver com procriação ou análise, né, você imagina. Relatam procedimentos com agulhas longas inseridas no abdômen ou órgãos reprodutores, mas fura-se, mas não tem furo na posterior. Alguns até ficam, fala. Inclui dor intensa, inclusive, esses incluem. Procedimentos especialmente em torno de órgãos reprodutivos, algumas pessoas relatam que os alienígenas coletaram material. Está na Jornada Interrupta, de John G. Fuller. Também tem implantes de energia, são de natureza energética, colocados nos chakras, no sistema energético, e ao longo da parte, às vezes, às vezes não é só uma coisinha pequenininha, minúscula, às vezes é um negócio inteiro que cola a coluna inteira. E algumas pessoas descrevem que, sentindo-se negativa, que depois de que isso aconteceu, elas passaram a viver emocionalmente esgotadas e espiritualmente meio desconectadas. Ele não sabe se isso é verdade, se isso é onde vai. Isso está no também Alien Implants Profile, tá? Implantes de controle populacional, segundo falam. Ele é tecnológico etérico. Segundo essas pessoas falam, também está no Alien Implants Profiles. Dispositivos instalados em nervos espinhais e glândulas do sistema endócrino, glândulas pineal ou hipófise, que afetam grandes grupos de pessoas. Na verdade, vão modificar até o balanço de liberação de hormônios e tal. Relatos de apatia coletiva, comportamentos repetitivos, conformidade como as pessoas estivessem agindo de forma programada, tá? E tem implantes que foram extraídos cirurgicamente, físico. Pequenos objetos metálicos, muitas vezes retirados dos braços, mãos, pernas ou pés, parecendo pequenos pedaços de metal ou fragmentos estranhos. Isso também relatado no livro The Aliens and the Escapel, de Roger Lehr, também. Também não tem só implantes negativos. Esses foram considerados negativos, segundo essas pessoas aqui, tá? Mas também tem positivos. Implantes de cura e regeneração. Tá? Tem vários tipos, são colocados sobre a pele e colocação. As pessoas relatam melhor, às vezes estavam com câncer. Ninguém sabe o que acontece, se é verdade, a gente não sabe, mas existe um procedimento estranho. Essa pessoa estava com câncer, mutação celular, às vezes estado avançado. Ela relata ao médico que foi abduzida, Alien Implants Profile também. E o médico não consegue identificar mais o câncer. É difícil você acreditar na criatura, ainda mais que, sei lá, a mulher vem para cá, tá para morrer, né? Coitada, às vezes estado avançado, tá, cuidados paliativos, muitas vezes. Mas são casos relatados, nem todos acontecem. Mas, isso, por incrível que pareça, não são só os ETs que conseguem fazer isso, não, tá? Tem chips de ampliação cognitiva, esse aí eu tô querendo. Ele é implantado no cérebro ou no chakra frontal, invisível a olho nu. Ele relata aumento de capacidades mentais, direcionamentos mais equilibrados durante a vida, após a colocação. Raciocínio mais claro, percepção intuitiva mais aguçada, melhora das habilidades espirituais ou parapsíquicas. Implantes de proteção energética, colocados também no chakra cardíaco ao redor do campo áurico, por vários motivos. Proteções contra influências negativas, quando há um assédio muito intenso, às vezes eles fazem isso para proteger quando existe a possibilidade. E tem vários outros que são comentados aqui, tá? Implantes de alívio para esclerose múltipla, que foram fragmentos de pessoas que relataram isso também. Tem a Suzy Hansen em Alien Implants, relata de melhoria de condições da
sem deterioração de mobilidade ao longo dos anos. Após uma visita noturna de entidades, a dor desapareceu e o implante foi reposicionado, sugerindo a saúde física a partir de então. São casos, são raros, mas são. Implantes de reequilíbrio imunológico também foi visto. Pessoas que tinham problemas, a gente sabe que tem várias dificuldades diferentes sobre como os anticorpos trabalham no nosso corpo, o sistema inato, o sistema adaptativo, e eles às vezes não trabalham corretamente. Porém, nós temos outra coisa interessante, que essa é a parte que acho que mais, por incrível que pareça, apesar de ter certeza aqui, me deixa mais preocupado. Porque ET não tem muito o que fazer. Você vai pegar, vai pegar você também. Mas existem implantes espirituais negativos. Espíritos ruins conseguem colocar coisas na gente. A Obsessão e Evolução pelos Implantes Extrafísicos de Bruno, ele descreve como implantes espirituais podem ser inseridos por obsessores, causando uma série de sintomas negativos no campo áurico e espiritual do indivíduo. Esses implantes podem drenar a energia vital e induzir pensamentos depressivos. Um relato inclui: após sentir constantes dores de cabeça ou a sensação de exaustão inexplicável, a paciente percebeu que estava sendo manipulada espiritualmente. Durante as sessões espirituais, não me pergunte qual, está lá no livro, né? Esse aqui a gente comentou, foi revelado que o implante havia sido colocado amplificando sentimentos de desesperança e tristeza profunda. Esse livro focou como as experiências espirituais podem estar diretamente ligadas à saúde emocional, colocando um pouco a mais do que somente a responsabilização em cima da pessoa, mas de situações que podem estar acontecendo, ninguém sabe como isso são feitos, né? O livro Chips Espirituais relata mudanças de comportamentos inexplicáveis. O relato fala: senti uma pressão constante na minha cabeça, pensamentos de desânimo que não me pertenciam. Após vários locais que eu fui, consultas com médicos, descobri que havia um chip, segundo eles falaram, implantado, manipulando meus sentimentos. Diz que aparentemente foi feito um trabalho e a pessoa, a partir disso, melhorou. Em livro Implantes Espirituais, do Edgar Armond, ele diz que cita exemplos de indivíduos que, ao inserção de implantes, desenvolveram doenças inexplicáveis. Passaram a exibir comportamentos que antes não faziam das suas personalidades. Quer dizer, o processo obsessivo, é interessante pensar isso, né? A gente sabe das armadilhas, né? A gente sabe das larvas, por exemplo, dos vermezinhos que são colocados. Cara, eu já vi um negócio, parece é um bicho que não existe aqui, eu nunca tinha visto. Mas eu estava, recentemente, uns 3 meses atrás, 4, parecia um percevejo e tinha pata em toda a área arredondada dele. Eu peguei, cara, fiquei agoniado. Eu peguei, não sei como que eu peguei aquilo na mão. Eu peguei e soltei num jardim que tinha ali na frente. E eu percebi que é um tipo de bichinho que poderia puxar a energia das pessoas. Pelo menos a sensação que eu tive na hora que eu estava com em minhas mãos, eu sabia, não sei como, que aquilo não era uma coisa boa. Fora do corpo, às vezes, nós temos acesso a algumas informações que agora a gente não consegue entender. O tipo de implantes que podem ser colocados por os espíritos negativos, tem um implante de silício, que eles conseguem, existe no Implantes e Curas Espirituais desse Edgar, ao mesmo tempo, ele fala que é tipo um parasita feito de silício, mas que ele começa a movimentar aos poucos uma ação e que gera uma reação no corpo físico e que pode ser verificado. Tá? Ele absorve informação do sistema nervoso, controla informações, então vê como os espíritos são inteligentes. Causa doenças e desequilíbrio. Tem outros que são colocados, tem equipamentos que jogam dardos em você fora do corpo, você vai ver isso. Eles atiram um dardo em você, e aquilo quando acerta você, ele joga uma sensação, né? Já aconteceu várias vezes comigo. Toma tiro fora do corpo, assim, ainda bem que você tem corpo para voltar. E aquilo quando bate em você, vem uma sensação que ele queria que você sentisse. Normalmente é um alto pavor, uma sensação de terror, assim, para você, ou de fraqueza, você meio que cai, assim, imediatamente, você sente que aquilo transmite isso, como se tivesse alguma substância dentro, e é implantado em você na hora que bate, só que é energético.
Os espíritos fazem bastante isso. Às vezes eles encaixam, existe um tipo de armadilha que eles colocam na casa. Mas os mentores vão trabalhar sempre, mas eles instalam uma determinada coisa que ela fica monitorando o seu nível de sintonia ou independe. Quando você atinge a frequência que quer, aquilo dispara um dardo na sua direção, que é fazendo com que você não saia mais facilmente daquela frequência, para que ele, finalmente, quando dispare, ele venha na sua casa. Ou seja, existe a possibilidade do espírito não ir na sua casa. Ele instala para aguardar você cair. Aí por isso você tem que estar sempre em boa frequência, sempre quando vai deitar, fazer uma prece, além de vigiar, né? Conversar, tal, para que venha um mentor, eventualmente, dê uma olhada no ambiente, porque você não vai conseguir tirar isso. Tá? Tem que vir. Que ambiente, que dimensão, que frequência foi colocada? Não sei. Tem um monte de coisa que eles fazem, tá? Um monte de implante de ovoide. Nesse caso, não é no seu corpo, é externo. Eles pegam um espírito extremamente desequilibrado, coloca ou dentro do seu sistema áurico, cola em você. Que você, cara, tem que ter frequência para fazer um negócio, que aquilo te derruba. Tá? Atua como parasita, drenando energia, causando apatia, tristeza, desmotivação, falta de vontade e tal. E também está no livro Implantes Espirituais, do Edgar. Tem implantes de densidade energética, que eles são. Não é necessariamente uma massa energética que o espírito fica montando, ele monta essa massa energética, pegando de alguma coisa, e coloca em você. E você passa, é como se fosse uma sujeira, né? Você passa a sentir mal a partir daquilo. Eles fazem esse portão, você está dizendo, a aura está super suja por causa de um processo desse que é colocado, acúmulo de energia densificada com a energia negativa que eles colocam. Diz que tem implantes de vampirização, que são coisas que são encaixadas numa pessoa quando já tem um determinado acesso, você fica andando com aquilo, cada vez que você vai ficando com raiva, ele vai, ou modificando a frequência durante o dia, ele vai enchendo o potinho do cara, velho. Ele vai lá e tira depois, como se estivesse usando você como uma rede que encaixa no lugar e durante o dia vai passando peixe e vai pegando os peixes. Se fosse um troço desse. Esse implante, esse livro está no Libertação Espiritual de Divaldo Franco. Cordões energéticos que também ligam a drena energia vital, resultando num processo desse. Tem implante de medo e ansiedade, que está escrito uma ação e reação de André Luiz, isso. É um campo energético inserido ao redor do chakra cardíaco da cabeça. Amplifica sentimentos de medo, insegurança, ansiedade, gerando uma constante sensação de pavor sem causa aparente. Nos domínios da mediunidade de Chico Xavier, tem um implante de desconexão espiritual, colocado no chakra coronário, bloqueando o fluxo de energia superior, fazendo com que a pessoa não consiga entrar em contato com o alto, né? Parar ou não conseguir mais, como não tá mais, a parte não está mais recebendo energia, você não consegue pensar mais direito, se concentrar e o resto tudo cai junto. Gera uma sensação de desconexão com a espiritualidade, perda de fé, dificuldade de meditar. Claro que eles vão colocar um troço desse e perceber que já tem um probleminha ali, né? Eles vão fazer. Também tem implantes colocados por espíritos bons, não só ruins. Tem no Centro Espírita Tupiara, se você não conhece, Tupiara faz um trabalho incrível, gratuito. Você vai lá, procura no Google, está com algum problema, alguma dificuldade de origem física, emocional, ou você, dá alguém da sua família. Você vai lá no Tupiara, faz o cadastro, ele vai dizer para você que você vai fazer direitinho, e você, eu não acredito nisso, eu vou contar um relato para você. Não acredite também no que eu vou falar. Só faça, não custa nada, você vai perder o que da sua vida? Nada, você vai deitar. É uma hora que 11 horas da noite, você vai deitar. É isso aí que você vai fazer, na hora que tá falando. Baseia uma coisa que ele falou lá, acho que bota um pano branco sobre o corpo, vai dormir, acabou. Mais nada. A Carita fez. Carita estiver do meu lado aqui, se eu estiver mentindo em qualquer vírgula, você fala. Não deixa para ela sabe que eu não sou de defesa, não. A Carita fez isso. Eu não sabia. Porque a correria da medicina não tem tempo para isso. Tem que estudar já, todo dia. Não tem tempo para não estudar. Mas é normal. Ela fez e esqueceu o que tinha feito. Ela esqueceu que foi marcado uma semana depois. Para aquele dia, ela está... Uma semana ou quantos dias? Uma semana, né? Para ela estar deitada às 11 horas da noite. Só que, por coincidência, ela estava dormindo e eu acordado, estudando.
no tablet. Eu tava de bobeira estudando. Nunca tinha sentido aquilo. Aliás, não senti mais depois daquilo. Foi só ali. Porque se fosse um problema crônico, ou estaria comigo, pelo menos agora. Por enquanto, não senti. Estava deitado lá, pode ser até que sinta. Questão kármica, né? Alimentação, tá? Falta de água. Eu estava lendo, deu 11 horas em ponto, só que eu não estava ligado. Eu senti uma pontada nessa parte de trás do rim tão forte. Um pouquinho depois, sei lá que hora foi, 11 e pouco, 11 e 2, 11 e 3. Tão forte que eu fiz assim, tá porra. Eu falei, caralho, e começou, desculpa a palavra, começou a doer e não parou mais. Eu falei, lascou. Como é que eu vou ficar doente agora estudando esse negócio? Como é que eu vou como? Aí eu, beleza. O que eu vou fazer? Porra, aí eu levantei com dor, velho. Eu fiquei com... E era assim, aí parou. Aí a dor fazia assim, ó. A cada 2 minutos ela voltava, dava um impacto como se estivesse num processo de variação. Aí eu comentei com ela quando ela acordou de manhã. Isso. No rim direito. Porque eu estava deitado e foi quando ela lembrou. Cara, sabe o que eles fizeram? Eles vieram fazer a cirurgia nela, que ela solicitou. Se pegaram ela, eu não sei. Mas me pegaram, velho. Me pegaram ali. Os caras pegaram, vai esse corno aí também. Cara, e provavelmente eu vou ter problema na frente, tá? Se eles fizeram a cirurgia, alguma ação nos meus rins, significa que por algum motivo eu andei não andando corretamente, falta de água, tomando refrigerante uma parte da minha vida. Então, tem uma sensação kármica que você assume a responsabilidade. Mas foi muito estranho. Isso foi assim. Então, eles fazem implante de cura fluídica. Eles deixam, porque aquilo ficou uma semana assim. Depois passou. Não voltou mais. Eu, inclusive, comecei a me monitorar para ver se ia doer mais. Não mudei de hábito. Mano, estou pensando em tomar mais água agora, mas não mudei. Vou até fazer uma olhada, já porque a correria não deixa passar, chegar as férias, que eu vou dar uma olhada, ver se está tudo bem. Mas foi na região e você vê que era uma coisa realmente de rim. Tem cristais energéticos que são colocados por mentores no nosso sistema. Eles têm uns negócios colocados ao redor dos chakras, vários deles, tá? Ele vai potencializar, cuidar. Isso também esses cristais são mencionados no livro Caminhos de Luz, do José Medrado, que é um médium muito legal lá da Bahia. Centro Espírita da Cidade da Luz. Capacete energético, descrito nos domínios da mediunidade por André Luiz. Colocado ao redor da cabeça, geralmente após cirurgias cerebrais ou super assédio em cima de médios que não estão se cuidando, eventualmente é colocado. Por algum motivo. Protege, alinhando os pensamentos, eliminando ideias obsessivas, dificultando acesso espiritual em algumas pessoas, fechando a mediunidade delas temporariamente ou outras coisas. Então você pode estar andando na rua com um capacete astral sobre você, vê? Você não está vendo. No sistema energético ou no corpo, até já estou ficando com falta de ar. Tá? Chips de amplificação espiritual, também é contado isso no livro Libertação Espiritual, tá? Inseridos no chakra coronário frontal, amplia as capacidades mediúnicas às vezes. Por exemplo, às vezes você está trabalhando, as coisas não acontecem nada. De repente, a partir de um determinado momento da sua vida, é quando você fica clarividente, é quando abre a espiritualidade, alguma coisa acontece, a sua sensibilidade do nada aumenta, modifica. Pode também ser uma coisa dessa. Ela abre. É como se assim, vamos facilitar, está estudando, está se dedicando, vamos instalar um dispositivo que vai fazer com que a coisa dê uma melhorada. Existe implante de regeneração celular. Tá? As células, como nós sabemos, tudo movimentado assim. Então, são inseridos, isso é falado pelo templo, relatos de pessoas no templo espírita Tupiara. Algumas pessoas passaram por cirurgia, logo depois estavam com problema, acelerando a regeneração celular. Tem vários aqui. Pense interessante.